Irmãos e amigos, que privilégio nosso de hoje à noite estudarmos um texto da Palavra de Deus que tem nos entusiasmado durante este mês de setembro, quando da nossa celebração do Dia de Missões Nacionais. O texto básico para este mês, na nossa celebração, é o texto de Atos, capítulo 4 e verso 12. Mas eu quero ler um pouco mais, eu leio desde o verso 1 até o verso 12, e durante a exposição da palavra eu vou recorrer também ao contexto maior, que começa, o mais próximo começa ali no capítulo 3. Mas capítulo 4, versos 1 a 12, afirma o seguinte: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam então Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e outros, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos de que o povo e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus abençoe a sua palavra para a nossa meditação neste momento. Amados, o contexto imediato é muito precioso, porque aqui no capítulo 4 nós aprendemos então que eles falavam ao povo após um milagre muito interessante, que é apresentado a partir do capítulo 13, verso 1. Porque o texto diz assim, no capítulo 3, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, 3 horas da tarde, e estava sendo levado ali um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Mas Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que havia acontecido. Meus amados, a razão por que Pedro e João tiveram a oportunidade de dizer verdades a respeito de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tem a ver com este milagre. O milagre foi a oportunidade dada por Deus para que eles pregassem uma mensagem contundente. Amados, desde aquele tempo a mensagem de Jesus Cristo é contundente. E se eu digo que desde aquele tempo é contundente, é porque agora a mensagem que Pedro e João pregaram, especialmente como apresentada no verso 12, é muito contundente.
o mundo sempre rejeitou esta verdade, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ora, Pedro e João aproveitaram muito bem a oportunidade, desde o início, porque nós notamos que, logo depois deste acontecimento, enquanto o homem se mantinha ainda, é o verso 11 do capítulo 3, ali próximo de Pedro e João, de quem ele tinha recebido esta maior bênção na vida dele, uma bênção inesperada. Há um texto sagrado que nos diz que este homem, coxo de nascença, tinha 40 anos. A gente podemos imaginar o sofrimento de uma pessoa que todo dia, desde algum tempo na sua vida, eu creio que desde ali a pré-adolescência, provavelmente, é o que eu imagino, ele era levado todos os dias para receber alguma esmola. E naquele dia, esperando uma esmola, recebeu a cura dos seus males. Ora, quando o povo se aglomerou, Pedro e João aproveitaram a oportunidade e pregaram com muito poder. Eles falaram de que vocês negaram o Senhor Jesus. E é interessante que Pedro e João citaram Salmo 118, verso 22. Aquele que foi rejeitado, a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra de esquina. E não havia judeu que não conhecesse esta verdade como uma verdade messiânica. O problema é que, de fato, eles jamais aceitaram que Jesus fosse, de fato, o Messias, como Jesus é o Messias, segundo a própria palavra de Deus. Não só isso, Pedro e João, porque tomados pelo Espírito, que o Espírito já havia convencido eles de que Jesus era o Senhor, eles haviam se entregue ao Senhor Jesus, mas eles, tomados pelo poder do Espírito, ainda disseram mais. No verso 15 do capítulo 3, eles disseram: olha, vocês mataram o Senhor Jesus, mas Deus cumpriu a sua palavra e Jesus Cristo ressuscitou. E então a palavra foi extremamente contundente. E que poderiam fazer eles? Nós sabemos, pelo próprio texto, o texto e o contexto, que de fato houve uma reação de extrema preocupação da parte daqueles líderes. Os sacerdotes são citados, os saduceus são citados, os fariseus são citados e o capitão do templo. E nós podemos saber exatamente qual era o problema deles. Eles ficaram assustados, os sacerdotes e os fariseus ficaram assustados por causa da competição. De fato, este texto nos diz que, por causa de tudo isso, muitos dos que ouviram a palavra creram à luz do milagre. Não tinha como negar o milagre. O que foi coxo de nascença e que agora tem 40 anos está ali. Não há como negar este fato. Quase 5.000, 3.000 já haviam se entregue a Jesus, então foram adicionados, nós podemos entender assim, mais 2.000. Quase 5.000 haviam então ouvido e crido na palavra do Senhor. Isto trouxe um temor para os líderes espirituais judeus daquele tempo. Os saduceus tinham outra preocupação. É notório pela palavra de Deus e por alguns outros textos judaicos de que os saduceus não criam na ressurreição. Imaginem, não criam na palavra de Deus, não criam na ressurreição. E Pedro e João, especialmente na pregação, Pedro ensinou claramente que, olha, vocês mataram o Senhor, mas Ele ressuscitou. E não havia como negar isto, porque estes acontecimentos da ressurreição tinham ocorrido um pouquinho antes disso apenas. E o capitão do templo, que era a polícia do templo, eles ficaram assustados, porque eles imaginavam bem, com todo esse povo excitado, com esta mensagem, com esta pregação, pode haver um tumulto social e nós seremos chamados à atenção se isto acontecer. O fato é que foi às 3 horas que Pedro e João entraram no templo, segundo o texto sagrado. Que detalhe interessante. E por que eles iam entrar no templo? Porque lembremos-nos que no início da vida da igreja cristã, porque sim, a igreja já tinha iniciado. A igreja cristã, se nós entendemos bem a palavra de Deus, iniciou no dia de Pentecostes. Sim, senhores. E então, tendo a igreja já iniciado as suas atividades, primeiro, o grupo cristão era muito associado aos judeus. Lembremos, Jesus é judeu, não é?
E alguns dos seguidores eram judeus e outros eram gentios, isto é, não eram de tradição judaica. Conheceram o Senhor Jesus vindo de total ignorância e culto a outros deuses, os deuses vãos. Então eles vão ao templo, porque é comum ir ao templo. Logo mais, os crentes em Jesus Cristo não podem mais entrar no templo, em absoluto. E aí houve naturalmente a cisão e a mudança de caminhos, a clara mudança entre os caminhos. E os autores do Novo Testamento falam muito bem desta tensão entre a igreja que nasceu com grupos relacionados aos judeus e relacionados aos gentios, e como isto foi sendo transformado, porque a intenção de Deus sempre foi salvar não apenas gentios, mas especialmente os da casa de Israel. Esta mensagem é clara no Novo Testamento, e a igreja teve alguma dificuldade, os membros da igreja tiveram alguma dificuldade nisso, e nós encontramos esta tensão entre grupo judeu na igreja cristã e grupo gentil na igreja cristã até longo tempo, até que finalmente isto foi entendido. A graça de Deus foi entendida, porque a vontade de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, é salvar todos, é acabar com a separação, acabar com a separação entre judeus e gentios, para que o nome de Deus em Jesus Cristo fosse glorificado. Mas então é depois destas coisas que Pedro e João são então aprisionados, era final do dia. E no outro dia, eles têm de experimentar, perante as autoridades citadas no texto, um grande interrogatório. Só que no interrogatório, o líder daquele grupo cometeu um grande erro. Foi o erro de perguntar para um cristão inflamado pelo poder do Espírito, que tinha sido usado para um grande milagre, com uma enorme repercussão em Jerusalém. Ele teve a coragem de perguntar: com que autoridade fizeram isto? Com que autoridade vocês fizeram isto? Provavelmente a ideia era o seguinte: ora, nós só que reconhecemos Jeová. Então, quando ele falar em Jesus, nós temos razão para dizer que isto é idolatria, porque Jesus não tem absolutamente nenhuma autoridade. Mas cheio do Espírito Santo, Pedro simplesmente aproveitou a oportunidade e lançou diante de todos eles a palavra que nós lemos no texto. E que palavra preciosa! Palavra preciosa porque ele diz claramente, e é interessante a psicologia de Pedro, não é? Assim entendemos, que ele diz assim: olha, nós estamos, visto que hoje nós somos interrogados a propósito de um bem feito. Que palavra, não é? Se eles tivessem feito mal era outra coisa, mas eles fizeram o bem a um homem enfermo, do modo como ele foi curado. Saibam todos e todo o povo de Israel que foi em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é neste nome que este está curado na presença de vocês. E Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas não há salvação em nenhum outro. Ah, meus amados, a reação das autoridades nós já vimos foi de ficarem apavorados. A principal declaração de todo este texto, e que seria tão maravilhoso se nós gravássemos este texto. Eu fiquei anotando uma coisa interessante. Hoje, nós tivemos o privilégio de cantar músicas, praticamente todas elas confirmando que é só Jesus. É só Jesus quem salva. Eu tenho uma pergunta metódica, isto é, não exige a sua resposta. Mas pense no seu coração. Por que razão que em nossos dias os coros tão animados que nós cantamos, e que vêm de tantas fontes, lamentavelmente, e explica muita coisa, até de fontes de pessoas não cristãs, que aproveitam o comércio evangélico, porque elas não enfatizam mais esta verdade de que Cristo é singularmente o Salvador? Por quê? Eu pergunto. E eu quero responder dizendo que é porque nós vivemos num ambiente de rejeição à palavra de Deus e rejeição a Jesus Cristo como Salvador do mundo. É esta razão porque em muitos cânticos que até nos inspiram, mas este assunto de só Jesus salva não é apresentado. Ou então
é mal apresentado, isto também acontece. E por que nós dizemos? E por que eu que estou afirmando estas verdades? E por que a junta missionária da nossa Convenção Batista Brasileira entendeu que este era o texto para nos inspirar? Amados, a razão é a seguinte: é porque nós precisamos, especialmente depois deste momento tão traumático de ficarmos quietos, mais parados, separados uns dos outros, separados de nossos amigos, de nossos familiares, nós deixamos de evangelizar como outrora. É verdade, amados. Houve empecilhos, não só os impedimentos internos, que têm a ver com o nosso pecado e a nossa falta de dedicação ao ID de Jesus, mas também as circunstâncias dramáticas, difíceis, e tivemos de respeitar a lei. Isto causou uma mudança de comportamento. Mas, amados, já é tempo, voltando à normalidade, um pouco da normalidade, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos, de reconhecermos que esta é a mensagem. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro. É só em Jesus que as promessas de Deus reveladas na sua palavra se cumpriram. Ele é o servo sofredor apresentado em tantas palavras nos profetas, especialmente no profeta, na escrita do profeta Isaías. As mais de 300 profecias sobre o Messias se cumpriram integralmente em Jesus Cristo. Sim, as suas palavras e ações estão registradas no Novo Testamento. Ele, de fato, ressuscitou. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, não vale coisíssima nenhuma, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou e Ele é as primícias dos que dormem. Isto quer dizer, Ele é o primeiro ressuscitado, mas nós viremos logo depois, se estivermos já garantidos pela confiança no exclusivo Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, tendo crido nele, tendo por causa disso recebido o Espírito Santo, então nos tornando capazes por Deus mesmo para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, quanto em Samaria e até os confins do mundo. O fato é que a exclusividade da salvação por meio de Jesus Cristo é rejeitada, é negada e é perseguida em nossos dias. Mas não há como fugir disso. A maravilhosa experiência de nossa segurança aqui e na eternidade acontece só porque nós aceitamos Jesus, o Messias prometido como nosso único e suficiente Salvador. Os milagres da minha vida e na sua vida têm a ver com este poder de Jesus, com esta oferta de Jesus, que disse com toda a autoridade: dou-lhes a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão. Que privilégio, amados, que privilégio. Mas, mesmo sendo privilégio, e mesmo sendo uma verdade tão bem apresentada nas Escrituras, que para nós continua a ser e continuarão a ser o fundamento da nossa fé, nós temos textos preciosos com os quais eu quero inspirar os irmãos nesta certeza inabalável de que Jesus Cristo é o único Salvador. Da palavra do apóstolo Paulo, Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se iludam, isso quer dizer, Jesus sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios, amados, capítulo 15 e verso 20. É um texto específico, mas de fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, e visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo. Isto é, nós que cremos em Jesus. Colossenses, no capítulo 1, versos 13 em diante. Ele é Jesus, porque só Jesus salva. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão, é o pagamento pelos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer poderes. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Os irmãos perceberam? É outra afirmação bíblica, outra revelação da palavra de Deus que é negada, e uma tem a ver com a outra. O mundo rejeita que Jesus é o único Salvador. O mundo rejeita que Deus é o Criador. O mundo rejeita que Deus é Criador, não é? A teoria, mera teoria e não ciência, a teoria da evolução diz exatamente isso. E qualquer pessoa que estude, especialmente nestes dias, onde mais revelações e mais descobertas arqueológicas têm sido feitas, a mera teoria da evolução tem uma finalidade: é negar o poder de Deus em criar e em salvar o homem. E eu tenho dito e continuo dizendo com cada vez mais segurança, de que é possível que na geração de alguns dos amados, que estão ao alcance da minha voz, ainda vejam o destronamento desta infeliz teoria, trazida por Charles Darwin, que tinha inúmeras dúvidas, tanto é que ele usa nos seus escritos a palavra seguinte: possivelmente estas coisas têm acontecido, provavelmente estas coisas têm acontecido, e elas nunca foram cientificamente provadas. É verdade, sim, o criacionismo também não pode ser cientificamente provado, mas pode ser constatado pela revelação de Deus na sua palavra, e não há como negar isso. Vejam só, então, é negado o fato de que Deus é Criador, e muito mais, por certo, é negado que Jesus Cristo também tem algo a ver de absoluta e constante e completa participação nisto, que é o que o nosso texto disse com muita clareza aqui em Colossenses. Nele, repito o verso 16, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, e por aí vai. As afirmações de Jesus Cristo a respeito de que Ele é o único Salvador, Ele fez assim porque é Deus. Não era, o verbo não era, Ele é, porque Ele é eterno. João 14,6. Vocês conhecem este texto?
Estes textos são muito importantes para nós, porque quando alguém se aproxima de nós e nós temos o desprendimento, a alegria, porque tocados pelo Espírito de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, possivelmente, mesmo que não digam, alguns deles são totalmente contrários a Jesus Cristo como sendo o único Salvador. E uma maneira boa de nós conversarmos sobre o assunto é afirmar o que Jesus disse, com a autoridade que tinha de Filho de Deus. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não tem nenhum, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerão, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Como? Por meio das obras de Jesus Cristo. Este texto que é fundamental na mensagem de Pedro, quando ele disse, e não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus, vão de encontro a muitas coisas que hoje nós ouvimos constantemente, ou são citadas quando nós pregamos o Senhor Jesus Cristo, e eles querem negar a singularidade da salvação por meio do Senhor Jesus. Até porque na nossa sociedade é comum ouvirmos dizer, não, nós somos o tempo da pluralidade. O grande ideal é a pluralidade. O grande ideal é o relativismo. A afirmação mais importante que ouvimos a respeito disso é assim, não há absolutamente nenhuma verdade objetiva. Tudo é subjetivo. Cada um tem a sua verdade. O relativismo campeia e há muito tempo, e também o sincretismo religioso. E ainda a ideia universalista de que não, Deus é tão bom, mas tão bom, eu concordo, que Ele vai salvar todo mundo, todo mundo. Com certeza eles nunca leram e nunca entenderam aquela parábola sobre o reino de Deus, que diz que o reino de Deus é como um pescador que vai e joga a sua rede e pega todo tipo de peixe, mas aí ele seleciona, uns para utilização, venda ou consumo, e outros para fora, né? Jesus faz isto. Deus tem esta autoridade, mas tem esta autoridade depois de ofertar a salvação para todos, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu encontrei uma afirmação muito interessante a respeito deste tempo que nós vivemos na nossa sociedade, e já há bom tempo, e por certo vai continuar conosco. Escutem esta palavra. Joseph Stowell, que era, na época, presidente do Seminário Bíblico Moody, foi convidado em Chicago, nos Estados Unidos, para uma reunião de oração com um grupo de líderes espirituais. E lá estavam representadas muitas religiões. Os muçulmanos, havia cristãos, havia católicos, havia judeus, enfim, muitos líderes espirituais de muitas religiões conhecidas e que continuam em existência nos Estados Unidos. E lá há muita liberdade religiosa, como sabem, é um dos princípios daquela nação. Aí, a ideia era o seguinte, nós vamos orar juntos, nós vamos orar, inclusive, em uníssono, para mostrar que, de fato, só há um Deus. E a ideia por trás é o seguinte, o Deus de todas as religiões, é claro que só há um Deus, mas a ideia era mais esta, todas as religiões têm o mesmo Deus, de fato não tem. Se você estudar um pouquinho de religião comparada, você saberá claramente, mas alguns não se dão ao trabalho disso. Muito bem. E chegou a hora, então, do orador da ocasião, do culto de oração das múltiplas religiões, manifestar-se. E ele, em parte, se manifestou assim, e foi registrado isto. Depois de 9 de setembro, que é o tempo da quebra das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e aquela terrível violência, Deus agora está de volta. Imagina esta afirmação. Onde é que andou Deus antes disso e depois disso, né? Depois do grande desastre do dia 9 de diga? Sim. 11 de setembro. É porque é em inglês e eu troquei naturalmente a posição porque assim é nos Estados Unidos. Depois de 11 de setembro e a violência, Deus está de volta, especialmente aos nossos comentários. Mas agora, é piedoso ele, viu?
Mas agora nós devemos abandonar essas tradições, essas doutrinas que nos dividem nas religiões, para sermos apenas um povo apenas. Precisamos eliminar as doutrinas. E este recebeu imediatamente aplausos de pé, dentro da Igreja Católica Santa Trindade. E ele continuou: devemos abraçar urgentemente que religiões diferentes precisam, de fato, abraçar a modernidade e o pluralismo, dando espaço para o secularismo e a fé alternativa. Isto é a mesma pressão que havia no passado distante, no primeiro século. Amados, total inverdade, filosofias as mais diversas e de maneira concentrada lutam contra a verdade central do Evangelho, de que só há um Deus e um Messias que Deus enviou ao mundo, Jesus Cristo, aquele que, mediante a fé, nos salva por causa da sua maravilhosa graça. E não há nenhuma razão, na verdade, de toda esta ojeriza, esta rejeição ao fato de que não há nenhum outro Salvador senão Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor Deus que nos enviou Jesus Cristo para ser o único Salvador, e Ele cumpriu todos os propósitos do Pai, e nós já podemos, crendo, ter confiança e estar seguros da nossa vida eterna nele. Ele disse coisas muito preciosas que têm a ver com inclusão mediante critérios. Não há Deus algum sobre a face da terra, Deus que seja tão inclusivo quanto o único Deus revelado em Jesus Cristo. Eu quero ler algumas porções da revelação bíblica, e nós cremos, se crentes, nesta revelação. Primeiro, João capítulo 1, versos 10 e 12. Guardem estes textos, porque com certeza, na sua tarefa de evangelização, especialmente na universidade e no seu ambiente de trabalho, haverá oportunidade de alguém dizer: mas olha, isso me ofende, esse negócio de só Jesus, por que só Jesus? Você tem muitas coisas a dizer, mas olha alguns textos. João 1, versos 10 a 12. O verbo é Jesus. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Novamente, Jesus participando da criação. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o conheceram. Mas a todos, gravem esta palavra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ai, que maravilhosa inclusividade, né? Ele inclui, quer incluir, mediante critérios. O problema do mundo é que o mundo hoje, neste relativismo maluco, não crê em critérios para nada, e aí está o resultado, é aquilo que vivemos nestes dias. João 3,16 é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que já deu, o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, 9, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, disse Jesus, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ah, meus amados, que firmemos esta palavra, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que
sejamos salvos. Graças a Deus por esta palavra, que o Espírito Santo de Deus coloque esta palavra no nosso coração e nos ajude a criar um novo ânimo para pregar o Evangelho numa sociedade ímpia, que tem desejado e se faz tanto esforço para negar a palavra de Deus. E nisto, eles perturbam não apenas a sua própria vida, porque deixam de ser salvos como podem ser, deixam de ter vida abundante como poderiam ter, e também perturbam os outros, que muitas vezes, e eu me refiro especialmente à juventude, ao chegar à universidade, chegam lá e de fato são verdadeiros vasos vazios, só prontos para receber o que os mestres dizem, e entre eles alguns ímpios, que de fato têm imaginado em seus corações vãos, de que Deus não existe, e que nós aqui estamos sós, e que a nossa única experiência é aqui, na terra, que nós vaidosamente imaginamos que podemos, por nosso esforço, pelo nosso trabalho, por nossas filosofias, fazer com que se transforme em um céu na terra. Isto jamais acontecerá. A palavra de Deus fala em experiências aqui e além. Portanto, a palavra de Deus está tão clara em dizer para nós e para o mundo todo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. É a única forma, a exclusiva forma de aceitarmos a palavra de Deus e a mensagem sobre Jesus, o único e suficiente Salvador. Não tem adição alguma, não tem doutrina, não acrescenta nada. É bom saber doutrina, mas não é isso que acrescenta. Não tem Maria, claro, não tem Maria, porque Maria não é redentora, é Jesus que é redentor. É por esta razão que ela disse, na sua dedicação tão preciosa, ela diz assim: Deus meu Salvador, que atentou para a pequenez da sua serva. Ela própria disse isso. Lamentavelmente muitos não sabem e se dizem cristãos ainda. Mas, amados, preparemos-nos para o encontro com Deus. Sem dúvida é nossa responsabilidade aqui fazer o que Pedro e João fizeram: pregar o Evangelho, seguindo a vontade de Jesus, indo pregar o Evangelho a toda criatura. Que, convictos da verdade que só Cristo é o Salvador, nós tenhamos a coragem que Pedro teve, a impetuosidade que ele teve, mas a capacidade de, tomado pelo poder do Espírito, dizer a verdade e de falar a respeito do amor de Deus, que oferece salvação a todo aquele que crê. Creiamos em Jesus, continuemos a crer no Senhor Jesus, façamos isto enquanto há tempo, tudo por causa da maravilhosa graça de Jesus. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar este hino que tanto nos inspira, maravilhosa graça. E quando estivermos cantando, se alguém aqui já conhece Jesus, sabe que é pecador e precisa aceitar Jesus como único Salvador de sua vida, se você quiser tomar uma decisão pública, nós temos grande prazer em recebê-lo. Não há outro. Não adianta ficar procurando outro Salvador, não há. Então aceite Jesus enquanto há tempo, para que você receba o presente que Jesus ofereceu e dou-lhes vida abundante e vida eterna. Vamos cantar. Se quiser fazer uma decisão, venha à frente enquanto cantamos.